Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova, em Portugal e no Brasil, nos acompanham, nós, da Terra Santa, da Terra amada por Deus, vos mandamos uma saudação especial. Estamos no 18º domingo do Tempo Comum e hoje nós vamos começar e ao longo de 3 semanas acompanhar este discurso que o Senhor Jesus, aqui na Sinagoga de Cafarnaum, nos vai fazer sobre o pão da vida. Convido-vos a entrarem comigo agora na Sinagoga de Cafarnaum e aqui aprender com o Senhor Jesus. Acompanhai-me. A multidão que participou da partilha dos pães na montanha e depois seguiu Jesus em Cafarnaum acaba percebendo que Jesus propõe algo novo. Pedem-lhe um sinal para crer. Não entenderam o sinal da partilha. Querem um sinal extraordinário como a de Moisés e o maná. É o apego às tradições do judaísmo e um fechamento à novidade de Jesus. Querem um Messias poderoso, mas Jesus revela sua verdadeira identidade, bem como a daqueles que o recebem dignamente. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Deste modo, Jesus faz a observação de que muitos o procuravam, não para assumir o seu projeto de vida, nem para segui-lo na doação até a morte, mas simplesmente por causa dos seus milagres ou sinais, como são chamados no 4º Evangelho. Diante desse deslocamento de interesse das multidões, Jesus as adverte em que devem trabalhar pelo alimento que não se estraga. Ele contesta uma vida que põe a acumulação de bens como meta. De novo, uma advertência mais do que atual para os nossos dias, onde a pós-modernidade apresenta o consumismo de bens como garantia de felicidade. Forma-se uma sociedade excludente, onde não há lugar para quem não pode produzir nem consumir. Jesus quer que haja equilíbrio nas nossas vidas, que os meios materiais sejam usados para que haja uma sociedade de vida digna a todos e não para a concentração nas mãos de poucos. É preciso buscar em primeiro lugar o pão descido do céu, ou seja, o próprio Jesus. Procurar Jesus implica uma opção pela sua pessoa, mensagem e prática. Não é possível ter uma relação verdadeira com Jesus sem assumir a sua prática atualizada para as condições de hoje. João nos assegura que quem vai a Jesus como discípulo será completamente saciado, pois o seguimento de Jesus, apesar de não ser fácil, é capaz de preencher os desejos mais íntimos da pessoa humana, o que a simples posse de bens materiais não é capaz. O texto de hoje nos desafia para que analisemos a nossa fé, a realidade do nosso seguimento de Jesus, as nossas motivações e objetivos de vida. Convida-nos para que coloquemos no centro de nossa existência o projeto de Deus, encarnado em Jesus e continuado nos seus seguidores. Interpela a nos alimentarmos com o pão da palavra e da Eucaristia, a fim de termos vontade e força para criarmos um mundo novo onde todos tenham vida e vida em abundância. Caros irmãos, entramos dentro da Sinagoga de Cafarnaum. E é aqui que o Senhor Jesus aproveita para fazer os seus ensinamentos. Não simplesmente no Evangelho de João, como hoje vamos escutar, mas em todos os Evangelhos Jesus chega até aqui à Sinagoga de Cafarnaum e aqui ensina. O discurso do Pão da Vida que iremos ler ao longo dos próximos 3 domingos vai centrar-se sobre 3 grupos importantes, podemos dizer 4. O primeiro, aquele que hoje escutaremos, é dirigido à multidão, a todos aqueles que tinham estado dias antes junto a Tábega, naquela multiplicação dos pães, em que Jesus, de 5 pães e 2 peixes, saciou a fome a toda aquela multidão. Depois Jesus caminha sobre as águas, convidando Pedro a manifestar a sua fé. Depois disso, Jesus chega até aqui a Cafarnaum. E é aqui que nós o vemos entrar na sinagoga, nesta mesma sinagoga, onde nós agora estamos, e a dialogar com eles sobre o dom que é o pão que desce dos céus. Vamos escutar então o Evangelho deste domingo. Quando viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, a multidão subiu para os barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste cá?
Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, vós procurais-me, não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna. E o Filho do Homem vos dará. Pois a este é que Deus, o Pai, confirma com o seu selo. Disseram-lhe então: que havemos de nós fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Eles replicaram: que sinal realizas tu, então, para que nós vermos e crermos em ti? Que obras realizas tu? Os nossos pais comeram maná no deserto, conforme está escrito: Ele deu-lhes a comer o pão vindo do céu. E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É desta forma que vemos então o diálogo de Jesus dirigido à multidão. Dizia-vos que esta mesma multidão é aquela que no dia anterior tinha estado em Tábega, naquele momento em que Jesus, estando para iniciar a sua pregação, lhes sacia a sua fome, tomando 5 pães e 2 peixes. No dia seguinte, quando viram que Jesus não estava com eles, vêm à sua procura e chegam aqui a Cafarnaum. E quando chegam aqui a Cafarnaum, vêm e dirigem-se a Jesus dizendo: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus volta-se para eles e diz-lhe: afinal, vós viesteis atrás de mim não porque visteis sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Este Jesus que convida sempre em cada dia a olhar para os sinais de Deus. Jesus, no Evangelho de São João, não fala de milagres, fala de sinais. Porque tudo aquilo que é obra de Jesus é a revelação de Deus à humanidade. É a revelação deste dom do Pai. É a revelação do dom do Pai que vem e se dá e se oferece, não a quem se conquista, mas aquele que se dá de uma forma gratuita. E Jesus continua dizendo que nós devemos trabalhar, não por este alimento material, como aqueles que tinham sido saciados dias antes, mas por um alimento que perdura para a vida eterna. E esse alimento é-nos dado verdadeiramente pelo Senhor Jesus. Então eles perguntam: o que é que nós devemos fazer para conseguirmos fazer as obras de Deus? No Antigo Testamento, esta mesma palavra, obras de Deus, é aquela que se dirige às tábuas da lei. Podemos dizer o que é que nós devemos fazer para encontrar novamente os mandamentos que nos podem conduzir ao teu amor. E estes mandamentos, Jesus diz-lhes: mas vós visteis já esses sinais. Vós visteis já aquilo que eu vos tinha feito no dia anterior ao multiplicar os pães e os peixes. Mas na realidade, eles não compreenderam nada. Então novamente eles lhe perguntam que este pão que tinha descido dos céus era aquele que Moisés lhes tinha dado. E Jesus refuta dizendo: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, foi o meu Pai. E é esse mesmo Pai a quem Jesus bem disse quando pegou nos 5 pães e 2 peixes, que novamente agora vem até vós e vos diz: este meu filho é o pão descido do céu. Então, estas obras de Deus é acreditar neste Jesus que se dá como pão do céu. Este Jesus que se dá como o pão da vida. E na realidade Jesus diz: eu sou, ego em mim. Assim nós vemos no Antigo Testamento quando Deus se descreve a si mesmo dizendo: eu sou aquele que vai à vossa frente a libertar-vos no Egito. Então aqui Jesus diz: eu sou o pão, eu sou a vida. Acreditar então nas obras de Deus e fazer as obras de Deus é tomar este Jesus, aprender dele e fazê-lo parte da nossa vida. A resposta de toda esta multidão, podemos dizer interessante, quase que nos recorda aquele mesmo episódio da samaritana, quando ela, vendo que Jesus se apresenta como água viva, diz: Senhor, então dá-me dessa água viva.
Aqui a multidão diz: Senhor, dá-nos então sempre desse pão. Aquela multidão estava sedenta de um pão, sedenta de uma água, sedenta de qualquer coisa que alimentasse o seu espírito. Mas na realidade ainda não tinham alcançado até onde é que Jesus queria chegar. Jesus diz-lhes então: quem come deste pão, quem se deixa saciar com as minhas palavras, é aquele que não mais morrerá, mas é aquele que terá uma vida até à eternidade. Então, irmãos, o convite que nós hoje temos feito por Jesus a estas multidões é olhar para Ele, não como aquele que nós não temos respostas, mas naquele que verdadeiramente dá a resposta ao alimentar-nos com o verdadeiro pão da vida. Um pão que sacia, não como aquele, iremos recordar precisamente na próxima semana, que os pais comeram no deserto e morreram. Este pão que Jesus nos dá é aquele que perdura para a vida eterna, é aquele que perdura para sempre e é aquele que nós nos alimentamos, nós comemos e verdadeiramente nos alimentamos, enquanto que aquela multidão tinha sido saciada no dia anterior e chega aqui e novamente pede um sinal a Jesus. Jesus diz-lhes: aquele pão que eu vos dou é aquele que verdadeiramente sacia. Iremos continuar, ao longo de mais 2 semanas, a meditar sobre este verdadeiro pão que em cada domingo, em cada Eucaristia, em cada dia que nós participamos da missa, nós recebemos como um dom. Aprendamos a acolhê-lo como um verdadeiro sinal e um sinal que quer ser alimento para mim e para ti. Termino dizendo aquela mesma expressão de João Paulo II, hoje santo, que quando nós participamos na Eucaristia, ou melhor dizendo, quando nós comemos este pão da vida, é como um antibiótico para todas as nossas enfermidades. Então que nós possamos ser curados, hoje que participamos na Eucaristia, mas que possamos ser curados sempre que nós nos abeiramos da missa como comunidade e sempre que nós nos ajoelhamos diante do Santíssimo e o reconhecemos como verdadeiro pão que veio para dar a vida ao mundo. Para todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site